Olá, nono ano, vamos iniciar mais uma semana de trabalho? Então, a aula de hoje é do dia 6 de julho, segunda-feira. Nós vamos voltar a trabalhar com função e lei da função, onde a gente vai encontrar a lei, associar quem é dependente, quais são as variáveis. Então, eu estou voltando o conteúdo agora no mês de julho para que vocês aprendam bem, fixem bem a matéria, tá bom, pessoal? Então, o problema que eu elaborei é esse aqui. Uma máquina produz 15 litros de refrigerante a cada 20 minutos. Assim, a produção P depende da quantidade T de minutos em que a máquina produz. Então, quanto maior o tempo que ela trabalhar, maior vai ser a produção dela em litros. Escreva a lei dessa função que fornece P em função de T. Acontece que vocês estavam acostumados a escrever assim. Então a produção vai ser igual a 15 vezes X. X é o tempo, então vou escrever P igual a 15 vezes o tempo. Só que esse tempo é dado a cada 20 minutos. Ele não é dado por hora ou a cada 1 minuto. Se está dizendo lá que em 20 minutos, e eu colocar esse 20 no lugar do T, quando eu fizer 20 vezes 15, eu vou ter o resultado 300. E não é isso que o problema está falando. Ele está falando que a máquina produz 15 litros a cada 20 minutos. Então, eu tenho que encontrar uma fórmula que quando eu colocar o 20 no lugar do tempo, vai ter resultado 15. Então, fica um pouco mais difícil. Como esse tempo ele está fracionado, porque 20 minutos é uma fração da hora, a gente pode escrever assim, ó, o certo, né? P igual a 15 vezes 1 sobre 20 T. Por quê, professora? Porque é uma parte desse tempo. Se você, para simplificar, fizer 15 vezes 1, vai ficar 15 sobre 20 T. O que acontece? Vou provar para vocês. Se eu colocar agora o 20 no lugar do T, olha o que vai acontecer. Vai ficar 15 sobre 20. Daí eu vou colocar o 20 aqui. Aí eles podem se anular, porque 20 dividido por 20, cancela. Aí sobrou P igual a 15. Tá vendo? Então, eu acho que esse é um tipo de problema mais difícil que tem, quando ele fala que alguma coisa está por minuto. Tá? Então, nesse caso, ele é mais difícil por causa disso. Então, eu vou provar para vocês aqui, ó. Se a gente fosse fazer a tabela, nós poderíamos fazer uma tabela assim. A gente poderia pôr tempo e produção. Vamos pensar. Em 10 minutos. 10 minutos não é a metade, então ele vai produzir a metade desses litros. 7,5. Em 20 minutos, a gente já sabe que ele produz 15 litros. E em 30 minutos, pessoal, vamos colocar aqui. 30 minutos não é 20 mais 10, ó. Então, se eu somar aqui, eu vou ter 22,5. E se eu fizer o dobro de 20 minutos? 40 minutos vai ser o dobro. 30 litros. Quando eu jogar na fórmula, eu vou conseguir obter esses resultados. Vejam bem, ó, aquela fórmula que eu falei para vocês. A produção é igual a 15 sobre 20 vezes o tempo. Então, vocês vão fazer assim, sempre que falar que a produção está a cada 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, aí você coloca esse tempo aqui e o T aqui. Por quê? Porque vai ter uma simplificação, ó. Então, vamos substituir? Vamos fazer para 10 minutos? Vamos ver se dá? Se eu colocasse, então, no lugar desse T, eu escrevesse 10. O que eu poderia fazer, ó? De que forma que eu ia resolver? Eu posso cortar o zero. Daí ia ficar 15 vezes 1 é 15, dividido por 2, 7,5, tá vendo? Vamos fazer a conta do 30? Então, eu ia escrever
15 sobre 20 vezes t, substituindo, ó. No lugar do t, agora eu vou colocar o 30, tá vendo? O que eu posso fazer nessa conta? Eu posso cortar um zero de cada, ó, corto. 15 vezes 3 dá 45, dividido pelo 2, 22,5. Então, realmente, eu consegui encontrar uma fórmula que dá certinho na tabelinha, porque é fácil fazer a tabela. O difícil é escrever a lei dessa função. Em alguns casos ela é difícil, em outros ela não é não. Alguns são muito fáceis e às vezes é mais difícil. Então vocês vão resolver o exercício do livro, que parece com esse, só que fala que é uma máquina de sorvete e os números são outros. Então vocês vão fazer uma fórmula parecida com essa. O que eu quero? Que vocês consigam perceber que o exercício do livro é quase igual a esse e que assistindo essa aula minha, vocês vão conseguir associar tudo que eu fiz aqui lá no problema do livro e vão conseguir fazer usando os números que estão lá. Não é para copiar esse. É para vocês fazerem no exercício do livro que eu fiz aqui usando aqueles números. Tá bom, pessoal? Boa aula, então. Eu fico aguardando aqui a foto da atividade de vocês.